E aí, pessoal, estamos aqui de volta. Vocês já tiveram aí 2, 3, 4 módulos, agora a gente vai dar continuidade, certo? Falando sobre o enfrentamento dos retrocessos no campo das políticas públicas. Lembrando que esse curso é uma parceria entre o Fundo Brasil e o Rede Mobilize, certo? E hoje a gente vai dar continuidade a essa formação de mobilizadores sociais e tal. E aí a gente hoje vai falar de política pública. A gente que trabalha com social, que trabalha em comunidades, a gente sempre escuta falar sobre as políticas públicas do governo, ou determinadas políticas públicas funcionam ou não funcionam, né? Ou os candidatos acabam prometendo, a gente vai trabalhar as políticas públicas de juventude, de mulheres, as políticas públicas LGBTs. E a gente precisa entender o que são políticas públicas, né? Como é que é? Então, assim, primeiro, já que a gente vai falar sobre a luta do retrocesso dessas políticas públicas, nada melhor do que a gente primeiro entender o que são políticas públicas. E aí tem um conceito que chega e diz que as políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos ou não, e aí esse acréscimo é meu, eu que adicionei isso ao contexto, né, pelo Estado. Por que eu digo ou não? Porque a política pública é essa necessidade, né? É a solução de uma problemática que existe numa necessidade dentro da sociedade. Muitas vezes até essas políticas públicas não acontecem, ou elas não funcionam, ou elas não existem, ou elas são ineficientes, né? Então, quando a gente pensa em uma política, ser ações ou programas para desenvolver e garantir e colocar em prática os direitos que são previstos na Constituição Federal, e aí vocês lembram lá naquela nossa primeira aula, né, onde eu falei muito sobre direitos humanos. Então, assim, essas políticas públicas para garantir os direitos das pessoas são esses projetos. E aí, muitas vezes, a gente se esbarra com políticas que não são executadas ou que não existem, ou seja, soluções para a garantia dos direitos que elas não acontecem. E aí, nós tivemos durante a trajetória, durante todas as nossas lutas, as minhas lutas, as lutas de vocês diárias, nas comunidades, nos trabalhos sociais de vocês, a gente conquistou muita coisa no decorrer do tempo. E aconteceram, né, alguns retrocessos, e aí são dinâmicas da política, dinâmicas de governo que avançam ou que às vezes retardam, né, atrasam essas políticas públicas. E aí é importante que a gente entenda, né, e aí a gente vai trabalhar o retrocesso das políticas públicas, o combate através das nossas próprias ações. Vocês vão já entender quando a gente for no caminhar nessa linha de raciocínio o que é que eu estou querendo falar com isso. E aí, quais são as principais políticas públicas que a gente encontra, ou que a gente conhece? Vamos citar aqui algumas e conversar um pouco sobre elas, certo? A nível nacional, a gente tem o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que é uma super política pública reconhecida internacionalmente pela nosso sistema organizado de saúde, assim, que pode ter falhas na operacionalização, mas ele, quanto política pública, quanto garantia de atendimento, quanto garantia de serviço à saúde, né, de atendimento à população que necessita desse serviço, ele tem uma excelência e é reconhecido. A gente vê, né, a velocidade, tirando os percalços políticos, a velocidade com que o SUS possibilitou a nossa vacinação da Covid, por exemplo, né? E outras campanhas de vacinação onde a gente tem uma eficiência gigantesca nesse processo. Outro projeto, outra política pública foi o Minha Casa Minha Vida, que depois virou Casa Verde e Amarela, né? Mas que inicialmente era o Minha Casa Minha Vida, né? O ProUni, o FIES, o Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil, né? E a lei de cotas. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, nós temos a Rede Cuca, temos o Bicicletar, né? Bicicletar, que é uma política pública de mobilização urbana, né? A Rede Cuca é uma política pública de
de juventude, que tem aí, que é reconhecida uma das maiores políticas públicas de juventude da América Latina. Né? Então, assim, esses são exemplos de políticas públicas e que são o quê? Questões, soluções, ações, projetos, programas desenvolvidos para atender e garantir o direito à moradia, à saúde, ao lazer, à cultura, à mobilidade urbana, né, à moradia, à educação, como o acesso à educação através do ProUni, do FIES, né, que são bolsas de estudos ou financiamento para que as pessoas, que os jovens, né, que os universitários ingressem na universidade, os estudantes ingressem na universidade. Então, esses são exemplos de políticas públicas. Então, vamos lá, recapitulando até aqui. A gente definiu política pública, né? E agora demos exemplos e vocês entendem o que é política pública. Então, beleza, quando fala de política pública, agora eu entendo que é algo que governamentalmente se faz para solucionar a garantia de direitos, e eu sei, a política, por exemplo, é o CUCA, é o ProUni, é o FIES, é o ProJovem, né? Então agora vocês, quando forem conversar, vocês conseguem entender o que é e os exemplos. Depois disso, a gente precisa entender que a ONU, né, e a gente lá, recapitulando também o link lá dos direitos humanos, a ONU estabeleceu 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, certo? Esses objetivos, eles vão ser fundamentais para justamente garantir esses direitos. E aí, se você parar para pensar, 17 objetivos para garantia de direitos de um mundo sustentável. E aí sustentável vem em 3 aspectos: sustentável econômico, social e ecológico, né? E ambiental. Então, é meio que garantir os direitos. Garantir o direito à saúde, à vida, ao trabalho digno, enfim, tudo aquilo que a gente já vem falando. Quando a ONU estabelece esses 17 objetivos, ela praticamente subsidia, ou seja, ela dá material, ela dá insumo para que os governos produzam políticas públicas. É como se ela dissesse o caminho: olha, vocês precisam desenvolver políticas públicas nesses campos, dentro desses 17 objetivos. Combate à pobreza, a fome zero, a questão de boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, né? Cuidar da fauna marinha, cuidar das árvores, né? da questão ambiental e tudo mais. Diminuir as desigualdades, os acessos a questões de infraestrutura das cidades. Então, são 17 objetivos que vão garantir os direitos. Logo, são os 17 instrumentos para a construção de políticas públicas. Então, é fundamental que a gente tenha ciência disso. Assim, na hora de saber, eu vou fazer um político, um governo, né, tá determinando, dizendo que aquilo vai fazer aquela política pública. Aquela política pública que ele está colocando resolve, né, traz um processo de igualdade entre as oportunidades das pessoas, né? Tipo assim, permite que pessoas de oportunidades diferentes entrem no mesmo patamar, né? Que é aquele debate que a gente já tinha feito em outra aula. Então, é isso. Política pública vai nesse viés, entender isso. Agora a gente passa por um outro bloco que eu preciso explicar para vocês que existe no mundo 3 setores de atuações, que aí vocês vão entender que a gente começa agora a falar do combate ao processo de retrocesso das políticas públicas. Existe o primeiro setor, que é o Estado, existe o segundo setor, que é o mercado, e vai existir o terceiro setor, que são as nossas organizações, né? Organizações como a Rede Mobilize, organizações como as que vocês trabalham, que são mobilizadores. E aí a gente vai trabalhar, o terceiro setor, ele vai surgir justamente para auxiliar o Estado naquelas demandas que eles não estão conseguindo suprir.
certo? Então, por exemplo, quando a gente fala em estruturas de projetos que a gente faz, que vocês fazem em relação a distribuir cesta básica, a gente faz arrecadações de alimentos e a gente distribui cesta básica para pessoas, né? A gente está combatendo a pobreza. Vocês fazem, por exemplo, um reforço escolar, né? Então, assim, vocês estão auxiliando na educação de qualidade. Então, toda vida que a gente produz nossos projetos e tudo mais, vai acontecer dessa forma, a gente vai contribuir para o desenvolvimento dessas políticas públicas, certo? Então, os 3 setores vão funcionar dessa forma, né? O Estado, o mercado e o terceiro setor. O terceiro setor, ele vai funcionar, e aí vale a pena explicar, né? A gente coloca que a gente vai ser, então, entidades sem fins lucrativos, justamente porque tem essa pegada do governo. Porém, e aí eu vou já falar disso, a gente pode, por exemplo, disputar uma licitação. A gente pode vender um serviço. O que a gente não pode é obter lucro. Ou seja, na hora que a gente participa de uma licitação e uma prefeitura paga a gente para executar um projeto social, ou no momento onde a gente faz um curso para arrecadar dinheiro para a instituição, esse dinheiro sendo convertido em outros projetos sociais, tá tudo bem, tudo ok. E isso é graças ao que eu vou falar agora também, que é o marco regulatório das OSCs. Mas esse marco regulatório aconteceu em 2014, quando a Dilma, né, era presidente, e ele vem regulamentar as parcerias do terceiro setor com o primeiro setor, com o Estado. Então ele vem regulamentar quais são as regras, tem que ter tantos anos de existência, a nível federal tem que ter 3 anos para fazer parceria, a nível estadual 2 anos e do município 1 ano. Ele regulamenta as questões sobre nota fiscal, conselho, então assim, você tem que ter CNPJ, então ele vai dizer todo o passo a passo, e aí é uma burocracia, mas que pelo menos nos permitiu oficializar essa colaboração que existe entre o primeiro setor e o terceiro setor, ou seja, entre o Estado e as organizações da sociedade civil. E aí é aí que entra o terceiro setor, né? Porque aí, por exemplo, a gente vê como exemplo de prefeituras, onde a prefeitura ela tem uma demanda. Eu vou dar o exemplo do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, na origem do projeto, eu falta a memória se hoje, com as alterações do atual governo, se ele mantém isso. Mas o Minha Casa Minha Vida ele era executado não só de distribuir a moradia para a comunidade, não era só entregue um apartamento, era também, tinha recursos dentro do projeto voltado para a capacitação profissional e social das comunidades do Minha Casa Minha Vida. Então, o que é que as prefeituras faziam? Elas abriam um processo de licitação para convidar as pessoas, projetos sociais, né, assim, organizações, para ministrar cursos e formações. Por quê? Porque aquela prefeitura ela não tinha uma estrutura de equipe de pessoas para fazer esse projeto, né? Essa capacitação de corte e costura, de cabelo, capacitações profissionais de forma geral. E aí ela contratava uma outra organização para poder fazer isso. E aí, com o marco regulatório, isso se tornou possível, isso se tornou mais organizado, né, mais estruturado nesse sentido. De todo jeito, a gente vai passar por diversos sistemas, né? E aí existem sistemas mistos, né? Existem organizações que foram construindo e crescendo desde a história com muito voluntariado, com muito processo, muito trabalho, muito suor. E isso foi chamando essa necessidade, por isso a gente acabou tendo esse marco regulatório e abrindo essa coisa do terceiro setor. E aí, se você para pensar, Márcio, mas beleza,
Não, eu tenho meus direitos, eu consigo minhas coisas, eu não estou vendo retrocesso. Qual é o impacto, Márcio, da política pública na minha vida? Se eu, por exemplo, tem política pública de juventude e eu não sou mais jovem, né? O que é que isso interfere? Gente, a gente fala muito, e aí inclusive vocês que trabalham com projetos sociais, a gente fala muito da transversalidade de alguns pontos. Né? Então você vê muitas vezes, inclusive em projetos sociais, onde diz assim, o projeto social trabalha com o objetivo X, 2, 3, 4 das ODS da ONU. Né, assim, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente quer fazer um projeto que ele trabalhe empregabilidade e direito LGBTs. Ou eles dizem, não, vamos trabalhar o empoderamento de mulheres na política. Você percebe que é mais de uma política pública, às vezes engajado no mesmo projeto. E qual é o problema desse retrocesso? Qual é o problema de não se ter isso? É que as políticas públicas e o nosso sistema de sociedade, ele é interligado, né? Assim, tem toda uma organização desse sistema para que a gente possa viver da melhor forma possível. E aí, se você para e pensa, por exemplo, bolsas de pós-graduação, de mestrado e doutorado foram cortadas pelo governo. Se isso é cortado, a gente deixa de desenvolver, por exemplo, remédios, medicações, né? Assim, deixa de desenvolver novas tecnologias. E isso vai abalar a saúde, abala de alguma forma o mercado. Né? Vão acontecendo coisas. Vamos imaginar aqui na Rede Cuca, se corta fecha esse projeto, essa política pública que é a Rede Cuca. Vamos usar todo aquele prédio construído, agora vai virar hospitais e tudo mais. Deixa de ser um instrumento de política pública de juventude. Isso vai significar que a gente vai deixar o jovem à mercê, talvez, de uma criminalidade. No lugar de ele estar fazendo um esporte, de estar fazendo uma dança de balé, né, estudando, fazendo uma capacitação dentro da Rede Cuca, ele pode estar acabando ocioso e entrando para o mundo do crime. Então, assim, e aí isso entra na Constituição da ordem familiar, né? E vai debater o direito à cidade. Então, as coisas, elas estão muito interligadas. No momento em que, por exemplo, eu tenho capacitação de juventude no quesito profissional na Rede Cuca, logo esse jovem entra para o mercado de trabalho e aumenta a renda familiar, né? Então a gente resolve um problema de economia com uma política pública de juventude. Outro exemplo, a questão também da mobilidade urbana, né? Como a gente citou o bicicletar. É um custo, é um dinheiro a menos, né, que a gente desenvolve, que deixa de gastar com transporte. Mexe com o processo ecológico, de ser um transporte alternativo, que não vai poluir tanto o ambiente, e ainda mexe também com o processo da saúde, porque é uma atividade física que o trabalhador está exercendo, né? Assim, que o trabalhador está fazendo, e aí estrutura melhor a saúde. Exercício físico é uma melhoria de qualidade de vida, a gente tem um processo, melhora a demanda da saúde nos postos de saúde, aumenta a expectativa de vida e melhora a condição previdenciária, ou seja, as pessoas vão trabalhar mais, ter mais disposição para trabalhar e não vão precisar se aposentar cedo. Então, estou dando um exemplo de como o bicicletar, ele vai mexer na economia, ele vai mexer na mobilidade, ele vai mexer no meio ambiente, ele vai mexer na saúde, ele vai mexer no previdenciário, entendeu? Então, assim, a falta da política pública, né, e aí a diminuição das políticas públicas, elas têm um impacto gigantesco no nosso trabalho. Fazendo a recapitulação, Márcio, o que é que aconteceu então? A gente entendeu o que é política pública, a gente entende quais são os tipos de política pública, os exemplos. Eu entendi que a política pública ela é executada ali pelo primeiro setor e também pelo terceiro setor, né? Que o terceiro setor somos nós, as ONGs, as organizações, os mobilizadores sociais. E que existia um marco regulatório que organizou esse processo todo.
Como é então que a gente volta ao tema central e até para começar o nosso fechamento, a culminância da nossa discussão aqui, o que são então os enfrentamentos aos retrocessos no campo da política pública? Eu não quero aqui, por exemplo, trazer a discussão de tirar do Estado a responsabilidade dele de executar, mas a gente vive num país, por exemplo, continental, né? Assim, um país que é maior do que até alguns continentes, assim, enfim, tem o tamanho de um continente, né? Assim, se você observar outros continentes, a Europa e tudo mais. Então, é uma estrutura muito grande e que muitas vezes a gente, e aí eu não preciso nem justificar, no nosso dia a dia a gente sabe o quanto a gente precisa, existem pessoas que precisam dos nossos projetos, né? Existem pessoas que precisam do trabalho de vocês, dessa nossa mobilização que a gente faz. E aí, desenvolver enfrentamento dos retrocessos no campo das políticas públicas de um lado, fazer o nosso trabalho, continuar fazendo o nosso trabalho com qualidade, se aperfeiçoando, participando desse curso como o que a gente está fazendo, para que vocês tenham mais potencialidades para desenvolver, para mobilizar mais pessoas, para desenvolver mais trabalhos, mas também de continuar cobrando e fazendo nosso papel quanto cidadão, quanto seres políticos, que é cobrar das instituições, do governo, né, e de toda a estrutura política que garanta esses direitos, esses benefícios no dia a dia e da sociedade, certo? Então, assim, eu acho que para a gente encerrar é essa a motivação, certo? Eu acho que é esse o caminho. O retrocesso, o combate ao retrocesso só tem esses dois caminhos. A exigência, a defesa da democracia, a intervenção da gente, sociedade civil, na política, né? Exigindo que os governos garantam políticas públicas. E, por outro lado, o nosso trabalho, a nossa mobilização social. Eu não gosto de dizer o nosso trabalho de caridade, o nosso voluntariado, o nosso trabalho de solidariedade só, entendeu? Eu digo muito mais, eu tenho mais a ideia de mobilização. São pessoas mobilizadas por uma causa. Né? Não é só um grupo de pessoas fazendo um voluntariado ou fazendo uma caridade, né? São pessoas mobilizadas porque nós não vivemos só, né? Nós vivemos em uma sociedade e aí a mobilização é isso, é a condução da vida em conjunto. É isso, mobilização, né? E eu acredito que seja essa a ideia. Pessoal, valeu, a gente está por aí, vocês continuam com o curso e a gente se vê em outra oportunidade.